Bom, vamos lá. Continuando o curso Cidadania Cósmica. Bom, visando aí que a gente tem essa estrutura superior, né, cósmica, a gente já fez os dons, já contactou com as consciências. Como que vai funcionar? Bom, nós temos aí formas das coisas nos alcançarem, né? Que formas serão essas? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa das pessoas, né? A gente vai precisar formar um núcleo e a gente consegue as informações e o sentido das coisas através das pessoas. As pessoas nos orientam quais atitudes devemos tomar, nos orientam as pessoas que devemos entrar em contato, nos orienta as atitudes que devemos tomar, nos traz os suprimentos, nos traz os meios necessários das ações, nos traz as consequências necessárias para a gente analisar, tudo com base num projeto. Então a gente vai criar, com base na relação entre as pessoas, projetos, a gente vai ter ali formas de analisar situações, o que nos corresponde, o que não nos corresponde, em quais sentidos deve ser o nosso projeto, e aonde a gente deve investir, que campos a gente deve abrir, quais os nossos valores, fazer um recall, né, uma chamada interna entre o nosso grupo para saber qual projeto devemos seguir. Os projetos devem ser sempre móveis, porque o mundo é muito móvel. Um grande acontecimento que chocou bastante todos os tipos de projetos foi a questão de 2020, onde todos os projetos receberam um abalo, até mesmo os cósmicos, devido a alterações. Foi uma questão automontada, né, digamos assim. Foi uma grande bomba de transformação de projetos 2020. Não estou dizendo que foi articulado, estou dizendo que foi montado para ser uma desarticulação de projetos a nível quântico, né? Nível quântico e nível cósmico também. Então, 2020 desarticulou vários projetos. E aí, até hoje, a gente está sofrendo esse abalo, mas as inteligências mais aptas já readaptaram seus planos. E aí é necessário ter essa reação, porque a reação faz parte do ser humano. Os que reagem mais rápido são os que alcançam os objetivos. E é assim. E a relação entre as pessoas funciona muito como uma estação de computadores, onde compartilhamos informações através da internet, que seria uma espécie de internet manual, como aquelas antenas de internet, não sei se vocês conhecem, internet comunitária, que um computador compartilha o que tem com o outro. Então é assim, uma grande rede, né, que um compartilha com o outro, mas às vezes chegam mensagens de canais que não corresponde com o seu. Por exemplo, você não tem um canal, às vezes, de Estados Unidos, mas você tem alguém que tem. Então, quando você tiver contato com alguém que tem esse contato com os Estados Unidos, vai chegar alguma mensagem para você que tem de lá, e aí ela vai te passar. E aí você vai reagir da forma que deve. Esse contato pode ser por meio de internet, por meio de canais como canais de notícias, pode ser por meio de canais do YouTube, pode ser por meio de telefone, pode ser por várias formas, por meio de chat. Agora, quanto mais presencial possível, porque a amplitude de canais que uma pessoa percebe pessoalmente é muito alta. Então a mensagem às vezes pode chegar não por meio verbal, nem por meio visual, pode chegar por meio de uma intuição que passa dela para você sem nenhum tipo de comunicação entre um e o outro. Então tem essa possibilidade. Agora, e os recursos? Os recursos financeiros ultimamente estão vindo muito através de meios sutis também. Questão de comércio virtual, questão de produtos virtuais. Às vezes o recurso, os meios antigos de proveniência de recursos, e como eles carregam ideais muito ancestrais também, eles bloqueiam as novas pessoas que estão vindo com ideais novos. Então você muitas vezes não se encaixa no mercado de trabalho
mas se encaixa no mercado virtual. Então você tem que se adaptar ao mercado virtual, você pode vender, trabalhar com serviços sociais, né? Você pode trabalhar com recursos muitas vezes incomuns, né? Produtor de música, produtor de videoclipes, coisas mais lado direito do cérebro, né, que eles falam. Agora, por exemplo, recursos financeiros, recursos de pessoas. Você pode ser uma pessoa tímida que não atrai pessoas, mas você pode ter muitas vezes em grupo uma personalidade diferente que atrai as pessoas, né? Aí você já tem a personalidade introspectiva de grupo, que aí num grupo certo você vai atrair as pessoas e você vai se comunicar, vai conseguir atrair as energias. Talvez você seja individualista, você seja uma pessoa que vai ter uma atividade individual, mas que vai se reportar no final das contas a um grupo referente a essas possibilidades que você encontrou e vai servir ao grupo com eficiência, com esse produto que você alcançou. Então é assim. Agora, a questão da rede, né? A qualidade da rede. Aí vai na manutenção dos membros. Muitas vezes um membro pode estar ali poluindo a sua rede, pode estar ali pesando, atrasando o pensamento. Muitas vezes ele vem com pensamentos ainda arraizados na estrutura antiga, de hora de ir embora, de pô, mas hoje é sábado, final de semana, não vamos trabalhar não. Então tem coisas que podem carregar a sua estrutura. E aí ele fala assim, eu tive uma ótima ideia hoje, mas hoje é final de semana, então não vou falar com ninguém. Aí ele vai e trava. Ou é um tipo de pessoa que tem hora marcada para poder ter ideias, para poder produzir. Então é um tipo de exemplo de modalidade de pensamento antiga que pode atrapalhar o seu negócio. Bom, aí a proveniência dos recursos, né, para poder cumprir a sua missão. E quanto aos resultados? Os seus resultados devem sempre passar por uma análise de projeto, onde você vai analisar o que você conseguiu alcançar com o que você tem, o que você precisa de novo, o que está dando certo, o que está dando errado, como aí você vai se reportar sempre à sua estrutura, você deve tomar. Se você não tiver esse retorno, aí você vai ter que tentar o que já é de mais antigo mesmo. Você vai tentar ler livros, vai ter pessoas aleatórias. Muitas vezes a resposta sobre um negócio vai estar num café com alguém, com algum parente, uma coisa nada a ver. Muitas vezes você vai se reportando novamente aos meios antigos para buscar respostas, porque também nem tudo é no novo. O novo ele é moderno e tudo, mas os mundos não podem se isolar. Então, por exemplo, mas aí muitas vezes você vai se reportar ali ao mecanismo antigo do corporativismo, do Mão Invisível, né, do Adam Smith, ver o que dava certo antes, e aí você vai, o meio não te limitando, você vai transitando. Agora, tem a questão que é o seguinte, você está dando certo, tudo certo, ok, você não pode deixar suas análises, você vai sempre ampliando o seu mecanismo de análise. Você tem sempre que ter uma estrutura de autoanálise, de ver o que está dando certo e o que está dando errado. Muitos líderes perderam as suas batalhas porque estava tudo dando certo e eles ficaram com a visão muito ampliada. Então, às vezes, a gente tem que saber o pé no freio. Muitas vezes também perderam por colocar o pé no freio no momento errado. Então, a gente precisa saber qual campo estamos lutando. Muitas vezes também o campo que você está lutando, você não está tendo resultado, você vai acabar tendo resultado diferente do esperado. Às vezes você vai investir no campo cultural, vai ter um retorno financeiro no campo cultural. Às vezes você vai investir no campo financeiro, vai ter um retorno cultural. Então são várias vertentes que você vai acabar saindo do campo que você acha que está trabalhando e vai parar em outro. Como já diz aquele ditado, né? Me diga onde está o seu coração, que diria onde está o seu tesouro. Muitas vezes você vai sair em busca de um lazer e vai encontrar
finalidade que é a sua finalidade máxima, né? Que seja, por exemplo, um livro, uma recomendação de um livro que você vai adorar, que vai ser o seu livro favorito, ou um estilo de vida, uma filosofia de vida. Muitas vezes no momento de lazer você vai encontrar um estilo de vida diferente que vai ser o seu estilo que você vai adaptar para a sua vida. Muitas vezes a estrutura cósmica perde o contato. Por quê? Eles são muito sutis, às vezes o ambiente fica denso de uma hora para outra. Você que não mora sozinho e mesmo você que mora, o ambiente é muito volátil, né? Emprego, família, situação psicológica, muitas vezes alterna. Mesmo já vi pessoas muito estruturadas que estavam fazendo projetos muito mirabolantes, com consciências super elevadas, perderem o equilíbrio e começar a mexer até com remédios para depressão. Então, é uma coisa que você pensa, pô, esse cara aqui falava que estava fazendo trabalho com consciências cósmicas, aí, que estava tendo viagens interdimensionais e tudo, e de repente está tomando remédio para depressão, né? Não faz muito sentido. Mas são mudanças que acontecem. Então você tem que ter sua estrutura ali, muitas vezes poética, muitas vezes um registro. Você tem que ter uma autoalimentação para você se analisar no momento que as estruturas externas estejam desligadas. Por que isso acontece? Eles têm os projetos deles, muitas vezes estão em dimensões mais sutis, muitas vezes eles encontraram outro núcleo para trabalhar com mais interesse. Então, como eu disse, as situações mais sutis são voláteis. Muitas vezes você está bastante avançado ali, você acha que tem que lançar um livro, que tem que lançar um vídeo, um documentário, e aí você até lança, mas não encontra aquele sucesso almejado, outra pessoa encontra. Então você percebe que está ali sendo trabalhado diversos núcleos, né? Falando mais ou menos da mesma coisa, mas que uma hora ou outra o seu pode desabrochar. Muitas vezes o seu material vai coincidir com o material de outras pessoas, a sua estrutura imaginativa vai coincidir, os membros, muitas vezes o nome vai coincidir, nome de substâncias, nomes, sinais que você teve, sinapses, né? Intuições que você teve do tempo, das coisas, vai coincidir com de outras pessoas. Por quê? Por causa desses núcleos trabalhando com diversas pessoas ao mesmo tempo. Então você não vai ter aquele destaque que você achou que ia ter, mas o importante é que o outro teve e o trabalho foi feito, por mais que não seja por você. Sobre as descobertas. Eu já tenho conteúdo suficiente para classificar que no Brasil já teve a ação muito forte dessas consciências, parece ser o núcleo principal deles, devido à quantidade de pessoas ser um ambiente internacional, um ambiente respeitado, né, digamos assim, que muitas vezes você diz, na questão de natureza, a África tem a mesma questão ou mais que o Brasil. Pois é, mas a África não tem aquela visita internacional, nem aquela visão internacional, né? Agora que está conseguindo. Venezuela, Cuba, tudo não tem a mesma visão do Brasil. Então o Brasil é um núcleo internacional e sempre foi daquelas pessoas que buscam o refúgio dos outros países, né? Aquela cultura diferenciada dos outros países que vem como refúgio. Aí muitas pessoas dizem, eu lembro de Nova York. Nova York foi fundada por judeus brasileiros, né? Então por isso que tem esse lema, porque o Brasil tem essa questão dos refugiados, né? Das outras nações que tem a sua cultura, as suas coisas, a própria bossa nova, os estilos musicais, né? Eles têm ali aquela comunicação internacional com os outros núcleos. Então são inspirações que vêm, né? Que tem aquele núcleo, aquela tintura, mas que não se fixa como um sucesso internacional. Qual que é o sucesso internacional do Brasil?
futebol, algumas outras coisas, mas aqui também tem muita ciência, tem a questão da energia nuclear, até mesmo a questão do plasma, né? O Brasil tem questões científicas altíssimas aí, descobertas, disse que teria o míssil mais rápido do mundo, isso há alguns anos atrás. Então são coisas que são ocultas e você fala que coincidência é sempre o Brasil. Às vezes não é coincidência, o Brasil é mesmo um núcleo científico, tanto de seres da humanidade quanto de outras inteligências, para poder produzir esse tipo de coisa. Material, seja genético, seja científico, artístico, tem diversas frentes que o Brasil trabalha. Então, a questão de projetos sempre vai ser pioneiro, o Brasil sempre vai ter o pioneirismo, né? Sempre a questão do 14 bis, a questão do elevador, se não me engano, o Brasil que inventou, elevador predial. Então, foi um dos primeiros a ter o telefone. Então, é essa a questão, por enquanto.